Hoje quero vos falar de uma palavra que se encontra lá no livro de Pentateuco, de Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 6. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Ele disse: não te achegue para cá, tire o teu sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E passagem maravilhosa que nós temos aqui da Bíblia Sagrada, que fala do encontro de Moisés ali no Monte Horebe com o Senhor, o nosso Deus. Amém? E eu quero falar um pouquinho da sarça nessa manhã. A sarça em hebraico significa serek, em origem Sinai, significa família. Amém? Primeiro, subir no monte. Moisés teve que subir no monte para ver a face de Deus. Significa que devemos deixar os nossos problemas para trás e buscar a face de Deus. Temos que caminhar, temos que nos levantar da inércia que muitas vezes toma conta da nossa vida. A sarça era uma planta muito comum naquela região. E por que a sarça e não a oliveira, que é tanto falado no livro de Salmo? Ou mesmo uma outra árvore, uma outra planta mais importante. Primeiro passo: para ver a glória de Deus e o fogo do Espírito Santo, devemos descer do orgulho, da exaltação, do ego. Deus abate os exaltados e exalta os humildes. Então, amados, para você ver a Deus, ver a glória de Deus, primeiro você tem que descer do teu ego, do teu eu, amém? E você tem que caminhar, você tem que se sacrificar, amém? Nenhuma sarça chamou a atenção de Moisés, senão aquela que queimava. Naquela região tinha muitas sarças, mas só aquela que queimava. A sarça, por ser um arbusto espinhoso, os pássaros não encontram lugar nela para os seus ninhos. Da mesma forma, nós não podemos permitir que o inimigo construa ninhos de pecados em nossa vida. Olha que coisa interessante. A sarça, por ser uma pequena árvore que tem espinhos, os pássaros não fazem ninho. Amém? Da mesma forma, nós devemos não devemos permitir que o inimigo construa ninhos de pecado em nossas vidas. A madeira da sarça não servia para ser talhada ou para construir. Amém? Imagens de escultura, que coisa interessante. E você, tem dado lugar a ídolos na sua vida? Observa bem, tem muitas pessoas que têm ídolos, não só ídolos de imagem, de escultura, mas ídolos até de pastores e outras coisas mais, e isso não agrada a Deus. Para encontrar a tua sarça, é preciso atravessar no meio do deserto. Amém? O deserto não é um lugar de punição, mas de purificação do caráter. É um lugar de transformação de uma vida, de escravidão para um amplião de uma alma curada, que não conhece os limites, amém? Porque está embasado nas promessas de Deus. Então, se você está passando por um processo, um deserto de desemprego, de enfermidade ou de luta no meio da família, acredite, não desista. Deus tem um propósito. Deserto não é lugar de punição, mas é lugar de purificação de caráter. Há muitas portas de entrada para o deserto, mas só há uma saída. A porta da promessa, a porta da terra prometida. Creia nisso. Não fuja do seu deserto. Não importa como você entrou nele, acredite, mas sim como você vai sair dele. O que você deve saber, que aí tem uma experiência que vai mudar toda a tua vida. Somente me aproximo de minha sarça, abrindo mão de todas as minhas seguranças humanas. Quando Deus disser: tire as sandálias dos seus pés, deixe que ele diga, diante dele não pode existir nenhuma segurança que não seja a dele. Amém? Não pode haver autoconfiança, e sim dependência total de Deus. Em quem você queimou ou em quem você confia? A vida de Moisés mudou a partir do momento daquela sarça. Ele teve um encontro também com a sua sarça ardente, um encontro consigo mesmo, um encontro com Deus. Amados, então que coisa interessante que eu quero frisar aqui. Primeiro, você tem que subir. Moisés subiu para ver a sarça. Você tem que subir.
Segundo ponto, não adianta você querer encontrar a sarça se você tiver com seu alto ego, eu. Se você está passando por um deserto, não questione, não murmure. O deserto não é um lugar de punição de Deus, como muitos pensam, mas um lugar de purificação de caráter, para você ter uma intimidade total com Deus. E escuta, há muitas portas que isso não levam ao deserto. O desemprego, a doença, problema familiar. Muitas portas não levam ao deserto de experiências de nossa vida. Mas só uma porta de saída, que é a porta da promessa. Depois que Moisés passou pelo deserto e contemplou a sarça e ouviu Deus, ele saiu dali com uma só porta, com a porta para a promessa da terra prometida. Então acredita, meu amado, minha irmã, você que está nos ouvindo, não questiona sobre esse deserto. É nesse deserto que você vai subir no Horebe. E é nesse Horebe que você vai ter um encontro face a face com Deus. E pode ter certeza, não sei como você entrou nesse deserto, quantos caminhos você fez para entrá-lo, mas só há uma saída, e essa saída é a vitória para a terra prometida, para a grande bênção na tua vida. Receba essa palavra.